Fala galera, aqui é o LG da Dados Caricatos. Estamos aqui em mais um Primeiros Passos, esse quadro que a gente traz mestres, jogadores, pessoas da cena do RPG para falar como que começou no hobby e dar uma palhinha, né, de como é entrar ou até o que tá fazendo no momento. Esse Primeiros Passos aqui serão dois vídeos, então possivelmente vocês, né, se for o vídeo da Willow ou o vídeo do João, vocês estão vendo essa mensagem no começo do vídeo, que eu vou colocar essa mesma introdução no começo do vídeo, porque a gente tá gravando no mesmo dia. Então, por favor, Willow, se apresente. Prazer, meu nome é Willow, eu acho que essa é a minha segunda participação aqui no canal do Dados Caricatos, e eu sou uma pessoa não binária, mestre de RPG, trabalho como mestre de RPG remunerado aqui em Curitiba, então tô sempre pra lá e pra cá em eventos, sempre que posso. Narro também em plataformas como Mesa Quest e tudo mais, a gente vai falar um pouquinho desses assuntos hoje, então não vou entrar muito em detalhes, mas é um prazer. E João, por favor, se apresente. Eu sou João, um dos mestres do domínio dos dados, o antigo Não Pode RPG. A gente também faz eventos aqui em Curitiba, eventos fora de Curitiba. Também trabalhamos com mesas comissionadas aí. E eu acho que isso é uma coisa interessante, né? Pensar que tem a Willow, tem os dados caricatos, tem o domínio dos dados. E tem muito mercado para todo mundo que quiser jogar RPG. E eu acho que é muito bacana a gente estar aqui se reunindo como amigos que a gente acaba se tornando ao longo dos eventos, né? Para falar sobre RPG. Então, para começar, Willow, fale pra gente Hum, como que você começou a jogar RPG, como que você conheceu, qual que foi o start. Bom, vamos lá. A minha história com RPG, ela se dá a mais ou menos metade da minha vida já passada, então hoje eu tô com 25, eu comecei lá por volta dos meus 13 anos, se eu não me engano, se não me falha a matemática. Né, difícil lembrar quando já passou essa metade inteira. Nossa, começou cedo. Ah, Pois é, uhum. Aí eu tava no oitavo ano, não, ou sétimo ano, sétimo ou oitavo ano do ensino fundamental, e eu ficava no período integral da minha escola, e durante esse período eu tinha alguns amigos que eram 2 anos mais novos que eu, que também super curtiam alguns jogos em comum comigo, como Legend of Zelda e tudo mais. Nessa época, um amigo meu da época da minha sala me apresentou este RPG aqui, Might Blade. Nossa senhora. A lenda. A gente jogou, acho que uma vez em alguma aula vaga ou em alguma atividade, ou como parte de uma atividade da escola, talvez a ideia da gente trazer os nossos hobbies para falar sobre eles. E daí eu joguei, eu me apaixonei pelo sistema mesmo, tendo jogado com a galera da minha turma que tinha algumas pestes lá. E daí, obviamente, né, tocou o meu coração, eu fui espalhar a palavra para quem tivesse interesse de jogar comigo, que eram esses amigos meus que eu tava fazendo de turmas mais novas. Uhum. A gente foi começando a jogar aos poucos, então, assim, foi aquela coisa de ler o PDF, mandar um pro outro ali, por e-mail, provavelmente, esse tipo de coisa. Nossa. Eu tive No contato com. MSN. Pois é, eu tive contato com WhatsApp, essas coisas, muito tarde. E daí, no nono ano, eu ficava no período integral na escola, realmente, acho que a maior parte dos dias da semana, quase todos. Então a gente tinha pelo menos 1 ou 2 dias da semana que a gente conseguia reservar um horário e a gente realmente tipo, foi lá e falou com as pessoas que estruturavam a rotina dos horários do período integral para ter essa janela pra gente jogar. Então a gente fez ali o nosso próprio clubinho de RPG e a gente jogava Might Blade. Eu comecei jogando, a gente, né, obviamente sempre chega um momento que a gente fica tipo, ok, quem que vai narrar esse negócio? Eu tava levando eles para isso, eu tava muito mais apaixonado por uma ideia de personagem que eu queria fazer. Tinha um amigo meu que pirou a cabeça e foi narrar pra gente. Começamos com algumas aventuras prontas e que tinham disponíveis no site. E essa é uma parada muito importante que eu tenho muito carinho na hora
de lembrar e na hora de falar, que é a importância da acessibilidade do RPG. Então isso aqui era um PDF gratuito que você encontrava no coisinhaverde.com, eu acho. Acho que se eu fuçar aqui no livro eu consigo Não, achar na onde verdade, que Willow, tava. até uma pergunta que eu tenho que eu até pensei em fazer já é: Achei. por que Mighty Blade? Tipo, quem que te falou esse nome? Vocês pesquisaram RPG online e apareceu? Tipo, Não, porque. é realmente alguém chegou na minha turma, teve um dia uma atividade que alguém já Ah, chegou e falou, vamos jogar isso aqui. entendi. Aí a gente só pegou, fez as fichas, jogou e eu falei, é isso. É isso que eu tava tanto querendo. Finalmente, algo que sabe, Uhum. que encaixava tanto com a escrita, com a criação de personagens, com essa contação de histórias que, sabe, pra mim sempre foi tudo pra mim. Eu achei aqui o link, tanto no mightblade.com quanto no coisinhaverde.com, que eram esses sites onde você encontrava esse material, tudo tava lá disponibilizado de graça. Uhum. Claro, tinha uma loja online onde você podia, né, comprar o livro impresso, mas uma coisa muito importante era que esse produto existia lá como um PDF, por isso eu fui lá e encadernei não só esse, eu encadernei tudo isso aqui de material, imprimi Nossa. tudo na impressora de casa. A coordenadora da minha escola me ajudou, me forneceu todas as paradas de encadernação, então eu Uhum. imprimia, levava lá, Que encadernava, conforme eu legal. ia baixando esse material todo. Foi uma experiência muito boa. E isso foi muito bom de ver esse fenômeno se espalhando ali entre nós Você. e vendo quem mais Quantas. que tinha interesse, né? Quantas Oi, pessoas, diga. vocês falaram que vocês reservavam esse tempinho à tarde, chegou a ter Uhum, quantas pessoas? Se você lembra assim de uhum. cabeça, não precisa dar um número exato. Aham, na nossa mesa, eu acho que tinha uma época. Na nossa mesa a gente tinha 4 jogadores que foram mais recorrentes. Uhum, Eu, o mestre da época e outros 2 amigos uhum, da época. E já vou explicar o porquê da época. Tinha outros 2 também que jogaram um bom período com a gente, então mesmo depois que eles tiveram que sair do período integral e que não estavam mais lá junto com a gente para jogar, os personagens deles ainda tinham um legado e tudo mais. uhum, certo. Alguns outros vieram e passaram, Uhum. então tivemos ali umas temporadas com um ou outro a mais, um ou dois a mais, e numa dessa foi legal ver até a galera pegando embalo de trazer outros sistemas que gostavam. Então, mesmo quem não era desse nosso grupinho da fantasia medieval, que é o Uhum. caso de Might Blade, gente que gostava de vampiro, gente que gostava Vampira Máscara, Lobisomem, Apocalipse, também às vezes vieram e narraram pra gente uma sessão de cada um desses. Foi legal, Ah, foi acrescentou uma assim galera, pra, foi uma galera. pra bagagem. Ah, que legal, que legal. Mas realmente o que vingou foi o nosso mesmo. Esses, tipo, a galera veio, jogou uma vez e ficou. Por isso, mas foi legal que teve esse fenômeno de apresentar essa experiência para tanta gente e marcou bastante a gente. Tanto Certo. que, hoje em dia, desses 4 que jogavam com mais frequência, um deles saiu meio que no final do meu nono ano, mudou de escola, não sei, mudou de cidade, teve alguma história assim, não lembro. E daí a gente nunca mais ouviu falar. Realmente mudou de cidade, e daí a gente é, não tinha contato, não tinha nada direito, a gente se falava mais na escola, então sabe-se lá pra onde que foi. As outras 3 pessoas, eu, a pessoa que mestrava, e uma outra amizade minha, todo mundo hoje em dia, a gente ainda se fala, hoje em dia, uma dessas ainda está na minha mesa que eu jogo Que regularmente irado. Dagger Heart toda quarta-feira, religiosamente, e dessas 4 pessoas, as 3 que ficaram em Curitiba, as 3 transicionaram, então tem esse fenômeno muito, Bom, muito Incrível. mágico entre a gente. Pior que entre as pessoas da minha primeira mesa, eu também mantenho contato com. Só com uma pessoa que eu não mantenho contato ainda. Mas sempre que eu vou pra Uhum, uma arama, eu sempre vejo os outros dois players, então. uhum. É realmente o da RPG pra vida, né, mano? É do RPG pra vida. Mas, Willow, tá é, falando aí da época Hum, que você era jogadora. Quando que você começou a mestrar? E se quiser embalar já na questão da mestragem comissionada? justo. Eu acho que isso começou justamente aí. Foi importante que alguém tomou a frente e que isso deu coragem para cada um, em algum momento, experimentar.
Então a gente fez temporadas aí, onde às vezes um ou outro vinha com aventura própria, ou às vezes na nossa campanha principal, no final do meu 9º ano, teve ali uma temporadinha onde a gente trocou de mestragem, então essa amizade minha que mestrava, por um tempo assumiu o meu personagem, depois criou um personagem próprio mesmo, e daí eu peguei essa tralharada toda, peguei todas essas, inclusive, deixa eu conferir, aqui tem o livro base, tem alguns suplementos, e daí tem essas revistinhas chamadas Dragon Cave. Eu acho que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 edições delas aqui, que expandiam mais raças, classes, enfim. E daí eu fui justamente aglutinando esse material e tentando a sorte de pirar um pouco com a narrativa, criando NPCs e usando um pouco desse material aqui, né, que tinha ali à disposição online, que eu imprimi tudo, para eu tentar mestrar. Então isso foi por volta ali do meu 9º ano, né? Então já faz mais de 10 anos desde que eu mestrei pela primeira vez, e eu mestrei por um bom período. Depois disso eu continuei com Might Blade. Eventualmente eu fui para, devia ter pego já, eu fui para D&D 5ª edição, e nisso fiquei uns bons 10 anos Nossa! da minha vida jogando. É uma D&D 5ª doideira. edição. Isso é uma doideira. Porque eu olho agora que eu voltei pro 3.5 e o tanto de vícios que eu tenho da 5ª edição, eu falo, meu Deus, eu não sabia que eu tinha jogado tanto 5ª edição. A gente Jogou só muito 5ª edição. percebe quando chega em outro lugar depois, né? Exato, exato. Então não adianta, a 5ª edição formou muito, né, a nossa experiência, assim. Não, Uhum. e a quinta Isso é uma edição, coisa. ela durou muito Oi? tempo Diga. também. A quinta edição, ela durou muito tempo, né? Tipo, ela sai em Ao contrário da quarta. 2014 e, tipo, é trocada em 2024, que ainda é meio... É o mesmo chassi seria o D&D, né? Todos os D&D são os mesmos chassi. É algo mais ainda, né? Teve só um rework, então... A mudança é muito sutil, né, Nossa da 5ª pra Senhora. 5.5. E eu acho que não só isso, eu acho que a gente ficou muito absorto no 5ª edição por uma questão de crescimento da mídia social também. Uhum. Quanto produtor de conteúdo gringo nacional não surgiu por causa da 5ª edição. É, verdade. Então a gente acabou vivendo muito intensamente a 5ª edição, provavelmente, todo mundo, assim, sabe? A ponto de você falar, não, pera, mas não era assim que eu jogava antes. D&D não era assim antes, peraí. Eu muito doido. Eu não tenho essa experiência de antes, porque eu comecei a jogar na 5ª edição. Eu comecei a jogar um pouquinho mais tarde. Vamos trazer mais. E isso é uma coisa bem peculiar, de que quando eu entrei na 5ª edição, os meus amigos eles me fizeram o trabalho de explicar minha ficha, mas não o sistema. Então toda vez que eu queria introduzir alguém à magia, por exemplo, eu não sabia direito como é que era. Eu demorei até eu ir lá e pegar e decifrar como é que funcionava o sistema de magia da 5ª edição. Isso é uma parada peculiar, porque a 5ª edição ela só foi ser traduzida, localizada mesmo, oficialmente aqui no Brasil muito tarde. Mano. Muito tarde. E mesmo assim, ela teve um peso muito grande aqui no Brasil. Eu acho isso bizarro, que o brasileiro ele vai lá e ele dá um jeito de conseguir. Mas quando eu comecei a jogar, literalmente, se você pesquisava Dungeons and Dragons, o primeiro link era um link da tradução. Tanto é Biblioteca Élfica. Não era nem a Biblioteca Élfica, mano. Mas eu baixei muita coisa da Biblioteca Élfica sim quem também. Nunca, mano, pelo amor de Deus. Eu acho que eu não achei, e eu daí me perdi, esqueci de procurar, deve estar em alguma dessas gavetas agora, mas também, o meu primeiro livro de D&D, né, agora eu tenho ele bonitinho aqui, o livro físico aqui do jogador, já que eu e minha namorada a gente juntou nessas coleções. Essa aqui era dela. Agora, o meu, que eu joguei por esses 10 anos, era um encadernadão desse que tá com as páginas tudo manchadas, tudo fodido, tudo batido. Mas, cara, esse negócio da 5ª edição era um lugar que eu lembro que, assim, eu pensava que era oficial aquilo. Falei, nossa, que legal, eles dão as regras básicas aqui. Porque você entrava no site, tinha lá a imagem da capa do primeiro livro, do guia do jogador, a imagem do guia do mestre, a imagem do guia dos monstros. E você clicava, já carregava pra, tipo, você abrir o PDF, tá ligado? Tanto é que eu lembro que, tipo, quando a Galápagos comprou os direitos, esse site caiu.
E daí voltou só tendo a tradução do Guia do Jogador, e era uma tradução fan-made mesmo. Então, tipo, eu sei que Halfling, se não me engano, foi traduzido para pequenino, né? E Uhum. o Ranger foi guardião, lá era Halfling, lá era Sim, o Ranger, patrulheiro, o Ranger era patrulheiro, isso. patrulheiro. Então, Patrulheiro. tipo, eu lembro Os que níveis de quando magia eram círculos de magia era também. Isso a círculos de Exato. galera magias, eu teve um lembro que choque com quando isso. falaram que ia traduzir, eu falei, ué, mas por quê? Já tá traduzido. É Eu uma nova sempre usei tradução? Que traduzido, que história coisa é é essa? essa? Como Outra assim? tradução? Tolo, tolo. E daí eu acho que a diferença de tradução da Galápagos pro que era fan-made vem muito porque os fãs que lá no começo da quinta edição traduziram a quinta edição são jogadores mais veteranos. Sim. Então, por exemplo, o Círculo de Magia é uma coisa da 3.5 anterior, né? Então, as pessoas vieram com alguns vícios ali das traduções do 3.5 e colocaram na quinta edição. E daí, quando a Galápagos foi fazer, ela teve que mudar um pouco, né? Até para se afastar desse PDF pirata, Uhum. uma das coisas que. Meu, a gente não pode traduzir igual eles traduziram, porque a gente tem que se afastar disso. Então. Mas eu acho muito bom as traduções da Galápagos nesse sentido. Também Tipo, curto. Tiferino eu gosto, Pequenino eu gosto. Eu queria que fosse Hobbit, mas o Não irmão do. pode, né? O filho do Por Tolkien não direito, deixa, né? Eu não não rola. gosto de Exato. Guardião, mano. Eu nunca vou defender o Guardião, não importa. Ah, não, porque o Aragorn é o Guardião da Terra. Não, eu acostumei muito com Patrulheiro, eu gosto muito de Patrulheiro. É Pra mim é mu... Ranger. pra mim é Patrulheiro, eu gosto de Patrulheiro e é isso, mano. Eu não tenho certeza se no livro 3.5 é Ranger. Mas eu sempre chamei de Ranger. Sempre de Sempre, sempre, Ranger. sempre. É, quem pegou essa época antes já criou o próprio vocabulário misto entre Uhum. inglês e português dessa época, Nossa, muito, muito, muito. tanto por como foi traduzido por fã aqui, quanto também por o quanto a gente às vezes tinha que ir atrás de materiais que só tinham lá fora, e que daí, né, até ser traduzido por fãs aqui dentro também. Então, isso inclusive foi grande parte, foi uma parte significativa da construção do meu inglês de ir atrás Nossa, desses Com materiais, né? certeza, né? completamente. Eu sei falar inglês por causa dos jogos e do RPG. Com toda certeza. O... Eu sei que tem magias até hoje que eu não sei em português, tipo Silver e Barbs, tá ligado? Uhum. Eu também não sei. Eu não sei como que traduziram isso, eu nem sei se Não, honestamente não lembro. Não é uma magia do livro do jogador aqui, Não, eu acho que é do então Tasha. Eu acho que é do Tasha. É do Tachi. acho que é do Do Tachi. Tasha. Livros assim que, tipo, quando foram chegar aqui no Brasil, já era pandemia, a gente já tava migrando daí para ferramentas digitais muito forte, como o Sim. Roll20. Aí você já tinha outras estruturas pirata, como, sei lá, Assistente do Conjurador, foi um site muito forte no Sim. começo. Não, até 5e o Tools também, Five para quem lê Tools, né? inglês. Five Uhum. O Five Tools. Tools com a tradução do Google, pra quem não falava inglês. É muito Nossa, sim. engraçado. O meu As irmão. pessoas vêm com os nomes que você fala, de onde você tirou esse nome, cara? Ah, peguei no Five Tools. Você tá usando o Google Tradutor, né? Aham. Ah, agora fez sentido. É muito O. Porque doido. daí o Google vai traduzir de um jeito que é diferente de como os fãs traduziram, que é diferente de como a Galápagos traduziu, né? Então, Sim. E o que mais você jogou, Willow, depois do D&D? Fiquei curioso. realmente, eu fui começar a narrar no Might Blade mesmo. Eu continuei usando ele, inclusive, isso é uma coisa muito importante até que eu quero trazer. Eu continuei usando ele como ferramenta introdutória para amigos meus pro RPG por uns bons anos. Então, por mais que eu tivesse mais focado no D&D, na época que eu ainda não estava muito brainwashed, ainda com D&D, na época que eu ainda fazia as minhas misturebas pra lá e pra cá, porque daí realmente teve uma época que eu fiquei só no D&D, que é bem o que você falou, daí criando vícios já em cima, Nossa em cima senhora, disso. não. Então eu tinha Might Blade, eu tinha D&D, e esse meu amigo que me introduziu ao Might Blade, que era da minha sala na época, volta e meia eu ia dormir na casa dele e ele tinha o livro do GURPS. E daí isso também foi outra parada que É bom. alugou uma biblioteca na minha GURPS? cabeça. Nossa, eu nunca esperava isso GURPS, de você, Willow. porque não, hoje em dia eu, tipo, não vou dizer que eu abomino GURPS, mas assim, eu não sou uma pessoa que jogaria GURPS hoje em dia. Isso é uma parada Ah, por interessante. quê?
Eu não acho que se encaixa com o meu estilo de jogo hoje em dia. Eu não vejo a Willow jogando sistema crunch. É Eu totalmente acho um que. preconceito meu, porque a gente nunca falou É. sobre Pathfinder, sobre Lancer ou essas coisas. Mas o pouco que eu conheço dela, eu acho que ela não curte muito sistema crunch, não sei. É que eu acho que o GURPS, por mais que ele tenha essa fama de ser extremamente complexo, ele não é. Ele Uhum, tem uma pancada de suplementos. E você vai pôr o suplemento que você quiser pra jogar. uhum. Mas se você pegar a base do GURPS ali e quiser fazer o mundo que você imaginar, você tem estrutura pra fazer. E eu acho que é isso que o GURPS queria, que ele é um generic system, né? Não, com Sim. certeza. Então, ele faz isso muito bem. E a complexidade que você põe nele é o quanto você quer de trazer dessa simulação que ele se propõe a fazer. É, eu gosto muito Então, eu daquela acho que o frase. GURPS tem a má fama, mas ele não merece a má fama que ele tem, porque ele é um sistema Uhum. muito simples na base dele. E lógico, se você quiser pôr 1 milhão de tabelas pra conferir se você perdeu o dedo ou não quando você espirrou, Aí é você põe. contigo, Contigo. né? É Eu contigo, gosto muito, exato. eu gosto muito daquela frase de GURPS que é tipo, tudo é tão complexo quanto você quer que seja, tá ligado? Se você Exato, quer, tipo, exato. focar muito nesse negócio e deixar ele bem complexo, ele tem regras pra isso. Mas eu Porque também o concordo role, que GURPS enche o saco. o role master, por exemplo, ele não tem essa opção. O role master é tabela atrás de tabela. Nossa Ou senhora. você joga com tabelas ou você não joga. E daí, já o GURPS não. O GURPS você pode pegar só o livro básico e jogar. Sim. Mas eu Sim. joguei pouco GURPS também. Tenho pouca experiência com GURPS, mas eu nunca achei chato, nunca achei difícil. Uhum. A minha experiência com GURPS, então, foi bem engraçada, porque ela foi uma bagunça. Deixa eu ver. Eu acho que, tipo, teve uma época que me deu a louca aqui e eu comecei a querer registrar retroativamente todas as partidas de RPG que eu tive na minha vida. E eu acho que eu Nossa, notei não. que eu devo ter tido. Não, de tempos em tempos eu volto e atualizo, assim, do último mês. Eu não sei o que deu de errado na minha cabeça que eu comecei a querer fazer isso. Mas eu tenho registradas aqui retroativamente pelo menos umas 23 partidas de GURPS. Caralho. E Nossa, isso ficou é bastante bastante. coisa. Nossa, muita Por coisa. quê? O que acontecia? A gente tava, nessa época, a gente começou com Might Blade, foi pra D&D, e daí a gente queria alguma coisa que desse pra gente pirar um pouco a cabeça do jeito que a gente quisesse. Então, essa, essa amizade minha que começou narrando pra gente Might Blade diretão lá no contraturno do colégio, começou a vir cada vez, era cada mês com uma ideia diferente. Ah, eu quero mestrar um RPG apocalíptico. Dessa vez vai ser apocalipse zumbi. Dessa vez vai ser um apocalipse sobrenatural. Dessa vez vai ser, sei lá, insira aqui algo relacionado ao último anime que assistiu da última vez. Dessa vez. E daí Que teve. Por isso. que tantas partidas de GURPS? Porque a gente começou uma campanha que a gente ia jogar no Shopping Miller aqui em Curitiba. A gente ia no shopping, numas mesinhas de café, jogar ali. Caralho. E a gente começou uma campanha que a gente jogou por bastante tempo, que era, tipo, Piratas do Submundo. A gente era piratas que morreram e estavam, tipo, no afterlife ali, amaldiçoados. E a melhor coisa é que a ideia dessa aventura, dessa mestra minha que tava narrando pra gente era: eu vou narrar esse RPG como o que eu acho que é One Piece. Eu nunca vi One Piece, eu não faço ideia sobre o que é além Maravilhoso, de maravilhoso. piratas, eu só sei que tem uns poder nada a ver e que dá pra ter de tudo um pouco, então vamos pegar GURPS, que eu acho que encaixa bem, e vamos jogar essa maluquice que eu tô inventando aqui. Não tinha nada a ver Com com One One Piece, Piece. mas a gente, tipo, desapegou da ideia. Porque a gente abstraiu completamente e tava tudo bem, porque a gente tava criando o nosso RPG completamente autoral ali na parada, usando as regras completamente erradas de GURPS. Só eu tinha lido um tanto do livro. Eu mandei o PDF do Biblioteca Élfica pra galera e a galera não leu. A galera não ligava e tava tudo bem. A gente, tipo, tava inventando na hora. A gente fez ficha pro nosso barco. Caralho. E era tipo uma ficha de personagem normal, só que com os status multiplicados por 500. Era uma loucuragem absurda. Então, tipo, nesse aspecto, eu vou dizer que GURPS serviu muito bem pra gente, porque a gente só precisava de um molde que fosse um tanto genérico e que agregasse, que ele não fosse só um molde tão voltado pra fantasia medieval, power fantasy, algo assim. Então a gente só precisava de um esqueleto e a gente customizou a parada do nosso jeito. Isso foi uma coisa muito importante pra mim, como, né,
futura game designer também, Uhum. de me familiarizar com a ideia de pegar algo, descartar aquilo que você não quer e criar o seu próprio, que é exatamente o que eu faço hoje com Daggerheart. É exatamente o que Daggerheart se te propõe a fazer. Mas é engraçado que, né, isso. Tô aqui botando dois jogos Completamente diferente, né? mencionados em direções opostas, um sendo super crunch, outro sendo super mais narrativista, mas a base da premissa da nossa experiência, no fim das contas, É foi a mesmo. mesma. A gente não usou o crunch porque a gente não quis. E eu acho que Eu, tá tudo bem. eu acho até E não só engraçado. isso, né? Só espera um pouquinho, Diga. que é uma coisa que a Willow comentou, que a gente tá Hum. falando sobre GURPS e tal. E hoje em dia, tem muita gente que critica, tipo, caralho, você tá jogando terror e tá usando D&D. Você tá jogando Kimetsu no Yaiba e tá usando D&D. E eu acho que é uma coisa que é a demanda do GURPS, que a gente nem sabe que é, tá ligado? Que é ter um sistema que assim, vai usar certo, mas é um sistema modular que você pode jogar qualquer coisa, tá ligado? Uhum. Mas pode E falar, João. isso é bom. E tipo, ela, a Willow traz uma coisa que é descartar o que você não gosta. E eu acho que uma coisa que o D&D não fez por muitos anos foi falar, gente, o jogo é de vocês, façam o que vocês quiserem, né? Que muito sistema atualmente faz. Mas eu acho que, por exemplo, eu não tenho nenhuma dúvida que a experiência da Willow de ter que pegar GURPS e falar assim, pera, eu vou usar só o que eu achar divertido disso aqui, é o que permite hoje ela olhar para a Gerhardt, que é um sistema que precisa ser tirado muito menos para ser divertido, Uhum. ou para agradar a maior parte do público, e conseguir falar, não, mas ainda assim eu posso fazer disso algo mais personalizado, algo mais para Uhum. mim, ou Com mais pro meu certeza. grupo. Porque se você faz isso com GURPS, depois vai fazer com Daggerheart é muito mais fácil. Sim. Sim. Com Uhum. GURPS, o trabalho é muito maior do mestre de fazer isso. E daí acaba que isso é um processo que eu acho que a maioria dos mestres que estão aí há mais de década narrando acabam passando. Chega uma hora que você fala, tá, não tem nenhum sistema que faz o que eu quero. Cadê? Deixa eu pegar uma base aqui. E Esse daí aqui você. da Geralt vai ser minha base. Uhum. Beleza. O que eu gostava de Might Blade? Pera aí, eu gostava disso aqui de Might Blade. Vou pôr aqui em cima. Agora eu vou pegar isso aqui desse outro. Agora esse aqui desse outro. E vou inventar essa quarta coisa aqui. E agora eu tenho um sistema que é da Geralt, mas é o meu da Geralt. É o da Sim. Geralt da Willow. Que você quer jogar? É com a Willow. Você não vai achar esse da Geralt em outro lugar. E É eu acho que isso cria customizado a desse identidade. jeitinho. É a identidade da Willow como narradora, esse da Geralt desse jeito. Por quê? Por causa da história dela. E acho que isso é meio mágico, meio intrínseco até ao nosso hobby de RPG, assim. É, né? Eu É, até quero comentar uma coisa, que o D&D, eu posso estar errado, mas ele nasce como um jogo modular. E eu sei, se ele não nasce, pelo menos tem o BX e o Expert, né? Tem o BX, né? Que é o Basic e o Expert, que Aham. realmente tinha essa dinâmica. Ó, você quer começar? Então pega as regras do Basic. Ó, você já quer um jogo mais denso? Vai pro Expert. Então, ele nasce como um jogo modular. Eu acho que essa percepção, pelo menos para na 3.5, não sei, não tenho certeza, de ser um jogo modular, mas tipo, você tem que ter essas regras, pelo menos aqui tá no livro do jogador. pode ser. Mas eu e meus amigos a gente começou a jogar totalmente modular, tá ligado? Ignorando todas as regras que a gente não queria usar. É, Eu acho que tem muito da idade que a gente começa, né? A idade que a gente começa sim. dita muito. Se eu fosse alguém de 30 anos e fosse começar a jogar RPG, eu ia ter que pegar o livro. Ah, Hoje, eu, faz João, sentido. quando eu vou jogar um sistema novo, vou aprender a narrar Cosmer. Não, pera. Eu tenho que ler o livro de Cosmer antes de jogar Cosmer. Com Eu tenho que certeza. entender esse sistema antes de jogar. Meu, quando eu tinha 13 anos, eu falava, meu, eu quero jogar esse D20 agora pra isso. Azar. Vai. E vai, e inventa. Exato. Mas. Então, Isso que é uma coisa, inclusive, importante, né, pegando o exemplo do que você falou de só rodar o D20 e ver, é a importância de você ter uma base simples para qualquer sistema de RPG. Mesmo que você vá conseguir construir um crunch enorme em cima disso, e de ficar um monte de regra, se a Uhum. base dele é simples, eu acho que isso é importante como filosofia de qualquer game design, de como isso ajuda
a cada mesa, em cada casa, a customizar a própria experiência. Sim. Sim. E eu acho que assim, esse negócio da idade faz muito sentido. E hoje em dia, quando eu leio um sistema, eu quero entender ele por inteiro, porque, tipo, um cara estudado fez isso daqui, tá ligado? E eu tenho certeza, eu e meus amigos, a gente mexeu muito no começo do sistema, porque a gente fala, não, mas isso daqui é muito chato, vamos jogar com outra coisa. Tipo, foi até meio arrogante da nossa parte. Tipo, eu lembro que a gente pegava muito homebrew da internet de subclasse e de classe. Meus amigos gostavam muito de classe, eu não gostava, eu achava muito que os homebrew de classe era muito viajado. Mas, tipo, Quebrado. eu lembro que a primeira coisa que eu e meus amigos mudamos foram os atributos base do D&D. A gente falou, nossa, o atributo máximo que você pode ter é 15. Nossa, o maior atributo que eu posso ter é mais 3. Isso é muito fraco, muito chato. E a gente achou isso, a gente mudou. E daí, na minha segunda campanha grande realmente de D&D, que eu já tinha um conhecimento maior mecânico, até de design em si, tipo, do D&D em si, entendendo melhor as regras do D&D, eu fui jogar e eu usei a base que a gente usou na nossa primeira aventura, e o resultado foi uma campanha que no começo não teve nenhuma dificuldade. Porque eles já tinham atributos muito altos, entendeu? Então é uma dica É, aí. Mudar o sistema é muito alguém, divertido, mas se é do jeito que é feito, tem alguma intenção. Você pode não gostar da intenção, mas tem intenção. alguém colocou esse limite por algum Por motivo, algum motivo, né? A exatamente. gente descobre na hora, né? Então, Willow, a gente já falou como você começou a mestrar. E como que é essa parada de mestrar comissionado? Como que você começou? Como que você chegou nisso? É, uma história longa encurtada aqui. Eu tava estagiando até ano passado e o meu contrato de estágio terminou em dezembro, em dezembro do ano passado e eu achei que ele ia durar mais. Então eu estava fazendo planos até abril desse ano agora, por exemplo, de descobrir, opa, não, semana que vem já acabou o meu Caralho. estágio aqui. Então eu tive que me decidir o que eu vou fazer da minha vida agora que o meu estágio tá acabando. Tem um restinho de dinheiro guardado aqui, o que vai ser? Cogitei muita coisa, eu venho dos jogos digitais, trabalhei com isso, eu tava fazendo, né, design de animação. E ok, né? Eu tava vendo já plataformas como o Tavernaria, como o MesaQuest, começando a divulgar o seu futuro, né, começando a divulgar o seu desenvolvimento ali desde agosto, setembro, eu acho, algumas delas. Tava na curiosidade, daí quando acabou meu contrato, eu olhei e falei, opa, existe o MesaQuest, existe um mercado nacional agora, e eu já sabia que existia um mercado internacional com uma plataforma dedicada a isso lá fora, que é o caso do startplaying.games. E daí eu comecei a pesquisar mais sobre se sequer precisava de uma plataforma ou não, como que isso funcionava. E uma coisa muito importante que eu decidi no ano passado eu quero trabalhar com RPG de mesa. Então, eu queria trabalhar com jogos, quebrei um pouco a cara. Antes mesmo de terminar o meu estágio, ainda cursando design de animação, eu já sabia, eu gosto das habilidades que eu desenvolvi em design de animação, eu não quero trabalhar com isso. E daí, então, ano passado eu tomei uma decisão muito importante que eu queria trabalhar com RPG de mesa. O meu objetivo talvez fosse um pouco nebuloso, talvez em algum momento ingressar em alguma editora, lançar um sistema meu, virar escritora de aventuras, dessas aventuras que chamam autor nacional para escrever quando bate tal meta de catarse, essas coisas. Eu falei, nossa, isso era o que eu mais gostaria, mas a gente tem que começar de algum lugar e eu preciso pagar minhas contas agora. Então, eu falei, ok, vamos. O que eu consigo fazer com a bagagem, com a sabedoria, com a expertise que eu tenho de storyteller, editora de vídeo, game design agora? Trabalhar como, né, mestre de aluguel, mestre remunerado, ou mestre comissionado, como foram os termos que eu comecei a ver bastante na época. Por conta disso, então, eu falei, tá, ok, 10 anos de D&D é bastante coisa, mas eu preciso ampliar esse portfólio aqui, eu não posso ficar só nisso, e eu não acho que é um sistema friendly para você introduzir uma quantidade considerável de jogadores de início, com eles pegando a imagem inteira da coisa. E daí, nisso, já estava percebendo alguns vícios que eu tinha
disso, de mestragem e tudo mais, e daquilo que a gente tá falando de criar, de homebrews e etc, né? Também passei pela minha fase de tentar criar o meu próprio sistema para jogar um RPG de Zelda, um RPG de Legend of Zelda, que nunca aconteceu, justamente pelo tanto que eu ficava criando. Então, por conta disso, eu comecei atrás de materiais, eu já estava começando a financiar alguns financiamentos coletivos aqui e ali. Numa dessas, eu financiei o Might Blade Classic, então agora, para ingressar com a minha coleção, esse foi o meu primeiro financiamento coletivo que eu apoiei, justamente considerando o quanto esse RPG foi importante para me introduzir. Eu aproveitei também, achei num sebo e comprei o original, para não ficar só aqui com os livros da segunda edição impressos em casa, encadernado, tudo xoxo capenga, então fui atrás, ele tem o mapa aqui, atrás e tudo mais. Fui atrás do original que você tinha à venda na época. Esse aqui é uma edição atrás que eu usava, eu acho. Esse aqui foi meu primeiro financiamento coletivo. E nessa época, então, e tudo isso casou meio nessa época de eu olhar e falar, eu preciso de mais material. Então, nisso eu comecei já tava, né, com alguns financiamentos coletivos aí bancados. Eu fui atrás desse material aqui também. Eu falei, então eu preciso me preparar para narrar presencial e online. Então eu fui atrás, eu tenho um conjunto aqui de 9 desses tiles aqui que você desenha e apaga, justamente para narrar D&D e Daggerheart, que era o que eu estava cogitando na época. E isso casou também com a compra da licença do Foundry, para eu ter uma plataforma base para mestrar para qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta, e uso muito até hoje. Nessa época, eu então comprei acho que foi alguns meses antes, na verdade, né? Eu comprei Daggerheart na pré-venda, mas eu selecionei ele pensando especificamente. Isso aqui é um RPG que eu acho que condiz com a experiência que eu quero entregar, com o estilo de mestragem e com que eu tenho hoje, e mais alinhado com as ferramentas que eu estou desenvolvendo no meu estudo como game designer, como narrador e tudo mais, e como ferramenta para introduzir pessoas hoje em dia. Então, Daggerheart foi o meu carro-chefe para começar a narrar. A minha primeira mesa que eu narrei, pra pegar o jeito, vamos dizer assim, fiz um playtest com amigos meus, de graça, vem aqui em casa, jogue. Foi usando aqueles styles, foi usando Daggerheart aqui em casa, e a minha primeira mesa valendo dinheiro, eu chamei esses amigos de novo pra gente testar a plataforma do MesaQuest, na época que eu tava querendo entender como é que ela melhor funcionava, né, chamei amigos que estavam interessados e que conheciam, né, já conheciam a minha mestragem, então, e que estavam dispostos ali a desembolsar uma grana pra gente experimentar essa plataforma. Acabou que entrou mais gente na mesa, então eu mestrei não só para amigos, mas também para desconhecido. Então a minha primeira mesa foi de uma aventura de D&D mesmo, no Foundry. Minha primeira experiência no Foundry, inclusive, foi uma loucura. Foi uma aventura do Pointy Hat, que é uma aventura, inclusive, que eu estou... né, coincidentemente, eu narrei essa aventura algumas vezes em D&D, algumas vezes em Daggerheart, e agora eu tô com essa aventura aberta agora lá no MesaQuest pra vender depois de 6 meses. Eu até fiz um post, ele falou, 6 meses depois tá aqui, ó, o TBT da minha primeira aventura. Qual é a aventura do Point Hat? Porque eu adoro Point Hat. The Pantomime King. Deixa eu pegar aqui a arte. É muito boa, é muito boa. A que eu mais gosto dele é Time of Pleasantry. Essa eu narrei. Adoro. Essa foi a última que eu narrei lá na Guilda do Pinhão. Numa versão da Daggerheart também. Essa aqui, né, pra quem reconhece a arte aqui. Nossa, vai ficar uma bosta mostrar isso. Eu coloco na edição, Willow. Eu coloco na edição. Perfeito, isso. Coloca lá na edição. Pega o print e manda pra ele. Pega o print, exato. E nisso, uma coisa que foi muito importante foi como eu conheci essas pessoas aqui que estão. Não sei se eu estou apontando para. Não, essas pessoas aqui com a direção certa agora, aqui no vídeo. Uma experiência muito importante foi a Ludo Connection, meu primeiro evento narrando, que foi quando eu conheci o LG, conheci o Luke, conheci
Acho que a gente não chegou a se Não falar interagiu muito, não. direito, mas a gente tava lá, conhecia domínio dos dados, falei acho que mais com o Rafael Baiano, e lá eu optei Rafael por mestrar Monkborg. Baiano. Quem vê pensa, né? O Rafael Baiano, um cara sério. Rafael, o baiano. Ô, Ou Baiano, Baiano. trademark, é um título dele. Desculpa, E continua. lá eu escolhi Morkborg como um sistema bem simples, bem ágil, era pegar, sentar e jogar sem complicação, fluido, rápido, para fazer aquelas mesas para fazer 5 mesas de 2 horas e meia durante esse evento. E isso me acrescentou muito sobre como narrar não só em eventos, mas como introduzir mais pessoas ao RPG. Então, até, inclusive, por mais que eu goste muito de Daggerheart, e uso sim em eventos para introduzir pessoas a uma narrativa descomplicada e tudo mais, ele ainda assim tem um tanto de crunch, tem vários recursos para você administrar. Então, hoje em dia, a minha jornada por sistemas para introduzir melhor as pessoas né, começou com Daggerheart, teve um mergulho muito grande nesses jogos Old School Revival e especificamente as variações de Mark Borg, e foi o motivo pelo qual no Diversão Offline eu fui atrás de comprar a caixa do Mouse Ritter com aventuras, com um bloco de ficha, com todas as fichinhas que você coloca ali nos slots da mochilinha. Vai ser uma experiência 100% didática. Isso aqui, eu comprei tendo em mente que eu queria uma ferramenta boa para ensinar crianças a jogar. Boa. Então, mesmo o sistema sendo mais narrativamente denso, como a Daggerheart, ainda assim tem essas meta currencies, essas moedas narrativas que podem parecer um pouco complicadas. Então, a minha ideia era algo simples. E para isso, né, ainda é um dos motivos pelos quais ainda sempre tenho a Might Blade como minha carta na manga também, porque se foi tão fácil para mim lá atrás, porque não vai ser fácil para outras pessoas, né? Eu acho que Nessa faixa etária e tudo mais. uma coisa que eu também fiquei muito tempo no D&D. E muitas vezes eu usava a desculpa tipo, não, eu já li outros sistemas, mas sempre tinha um ou outro iniciante na mesa, eu acho D&D fácil. Hoje em dia, se eu fosse mestrar para iniciantes, eu botaria Daggerheart. Eu acho que eles têm o mesmo cenário de D&D, que é tipo High Fantasy, tá ligado? Tipo, a mesma premissa de cenário, que é um High Fantasy, é soltar poderzinho, é essa aventura heróica, que é o que normalmente o iniciante gosta. Dependendo do iniciante, né? Mas normalmente é isso que ele gosta. Que vê em anime, ou vê Avatar a Lenda de Aang, que talvez também seja um anime, não sei. Mas, continuando. E daí acha que é uma aventura desse jeito, né? Uma coisa mais heróica e tal. E eu acho Daggerheart muito mais fácil. Não muito mais fácil, eu acho tanto Daggerheart quanto D&D fáceis de pegar pra iniciantes. Mas eu gosto de Daggerheart. Eu acho que é melhor. Minha opinião, só a opinião básica minha mesmo. A minha opinião do melhor sistema para pessoas iniciantes e para crianças é Laser e Sentimentos. Porque ele é extremamente simples. Ele é RPG de folheto, então é uma página de regra. Você rola um dado, você tem um atributo e na pegada de um GURPS, de ser sem nenhum cenário, o Laser e Sentimentos não tem cenário. Quer dizer, ele tem um cenário, mas você pode só ignorar e fazer o que você quiser. Eu acho que, por exemplo, o RPG Guacha, que é um podcast de Leis e Sentimentos, faz um trabalho muito legal com isso, de criar vários cenários com esse mesmo sistema. E não foi nenhuma nem duas vezes que eu narrei Leis e Sentimentos na mesa do bar para pessoas que falavam: mas como que é jogar? Você quer saber como é jogar? Deixa eu pegar meu D6 do bolso aqui e nós vamos jogar agora uma mini partida de Leis e Sentimentos. E dar a vivência pra pessoa de tomar decisão, esse tipo de coisa. Então, pra mim, Leis e Sentimentos ocupa esse lugar de sistema mais simples. Certo. Mas eu narrei D&D quinta edição pra criança de 5 anos. E deu certo, assim. Lógico, você tem que fazer ressalvas, assim, né? De Com certeza. algumas coisas. Que até eu posso entrar daí quando a gente for falar das nossas one-shots, assim. Coisas que a gente faz quando vai narrar one-shot de D&D pra quem nunca jogou, né? Essa é uma coisa muito importante, eu acho, meio que para qualquer sistema,
que é pensar o quanto daquele sistema a gente vai ter que abstrair para que seja digerível para o jogador novo Com certeza. aquele sistema, aquela ficha, aquela experiência que ele vai estar tendo. Então, sim, eu poderia introduzir pessoas novas com D&D, tal qual como fizeram comigo, inclusive. Tipo, quando eu fui jogar pela primeira vez, foi uma coisa bem básica, tipo, ó, seu personagem faz isso, 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 você vai interagir com tais mecânicas, é isso que você precisa saber agora. Sim. Eu acho que o diferencial é o quanto você entrega mastigado uma fatia do bolo e o quanto para que aquele jogador consiga consiga mandar para dentro essa fatia e o quanto um sistema às vezes ele já é o bolo inteiro, às vezes o quanto você direciona e orienta o jogador para introduzir ele ao RPG, você vai estar fazendo isso para ele introduzir o mínimo que ele precisa, ou se esse mínimo já é, às vezes, o sistema inteiro, como tem sido a minha experiência com Morkborg, com Daggerheart e o motivo pelo qual eu escolhi eles. Mas sim, dá para pegar sistemas até mais simples, sistemas até mais complicados. Eu acho que vai muito, então, do nosso trabalho como mestres, de pensar como que a gente introduz e orienta essas pessoas. E o seu conforto como narradora faz toda a diferença. Se você pega um sistema que você está confortável em narrar, você consegue mastigar ele do jeito que você quiser para o jogador novato e mostrar a experiência. E eu acho que tem uma coisa que vale aqui, que eu acho que é diferente da mesa comissionada, que a Willow traz, que a gente faz no domínio dos dados também, porque a gente faz em evento. Quando a gente vai narrar para uma editora num evento e ela fala, pega esse livro aqui e eu preciso que você narre isso aqui porque eu preciso vender esse livro. Isso é um trabalho. Sim. Que é, como que eu faço para vender esse livro no DOF? Eu preciso que a pessoa saia daqui querendo comprar esse livro. Exatamente. E quando você faz uma one shot, tipo, na Ludocon, que às vezes você não tá... Na Ludocon teve isso também com as editoras, mas talvez na taverna lá, ou que a gente faz também na board, de tipo, não, eu quero narrar da Gerhardt. E eu quero só que as pessoas se divirtam narrando da Gerhardt. Elas não precisam sair daqui querendo comprar da Gerhardt. Exatamente. É diferente o jeito que a gente tem que conduzir a mesa e o que a gente vai mostrar do sistema. E são só diferentes, não é nem melhor nem pior. E eu acho que isso vem com uma experiência e o conforto com o sistema faz toda a diferença. Nossa, mas faz toda a diferença. Eu acho que no caso da DOF ou Ludocon, você vai querer pôr os sistemas diferenciais, tá ligado? Tipo, se você joga um Shadow Dark, você vai querer constantemente usar a mecânica de luz e você vai querer que em algum momento a luz se apague pra mostrar as várias facetas do sistema, que é o que difere dos outros, né? No Boards, pelo menos quando eu fui narrar, o que eu sempre... E quando eu fui narrar no Geek Weekend também, que foi a minha primeira experiência num evento de RPG, eu quero que os meus players lembrem dessa one-shot por um motivo. E as minhas duas one-shots, tanto do Geek Weekend, quanto que é de Pathfinder, quanto a que eu narro no Boards, que é a que eu uso D&D, mas que é uma aventura no Porto, que eu acho muito legal. O meu maior objetivo é, em uma one-shot, você ter vários caminhos. Eu já comentei um pouco sobre isso com a Willow, se não me engano, não lembro se foi com o Thales na DOF. Sim. Foi com a Willow. Comentou, Foi com você, né? E que Foi. eu sempre tive muita dificuldade pra one-shot. Tipo, tem que ser linear, tem um tempo pra acabar. E eu falei, não, mas eu quero trazer esse negócio do RPG que é ter vários caminhos, tá ligado? Eu lembro que foi na DOF porque eu tirei de exemplo justamente a aventura do Pointy Hat que a gente tava falando. Então, gente, o episódio já tá ficando um pouco grande. Esse final aqui vai estar em 2 vídeos, então ou você está no vídeo dos primeiros passos da Willow, ou você está nos primeiros passos do João. Pra você ouvir o papo inteiro, aqui na descrição, independente do vídeo que você esteja, vai estar o outro vídeo pra você entender exatamente como foi a nossa conversa. Pra finalizar aqui, Willow, aonde a gente te encontra? Fala dos seus jabás, fala seus projetos atuais. Por favor. Perfeito. Bom, então, agradecendo mais uma vez e também passando os meus contatos e me despedindo, eu sou Willow. Vocês me encontram por aí como Willow Entre Mundos, é o meu arroba ali no Instagram. Eu tô sempre... Todo evento que eu conseguir aqui em Curitiba e região, eu vou estar narrando por aí. No MesaQuest, eu sou Willow Entre Mundos também.
Eu faço agora parte, recém-anunciado, faço também parte dos mestres da masmorra. Então, no projeto lá no Instagram deles, vocês encontram mesas e conteúdo meu também, que isso também vai estar como um projeto dentro lá da página do MesaQuest. Então, é basicamente um coletivo no qual a gente se divulga junto. E falando em eventos, eu vou estar mestrando na GoblinCon, uma aventura de Daggerheart e outra aventura de Morkborg nesse domingo, dia 16 de. Não, nesse agora, né? Domingo, dia 16 de agosto. E nós todos aqui, creio eu, estaremos todos narrando também no Geektopia, que vai rolar lá em Ponta Grossa. Eu não lembro certinho o dia, acho que é no fim de semana seguinte, dia 22, 22. 23. 22. Uhum. Vai ser irado. Vai ser irado. Dá, essa é incrível. Beleza? As redes da Willow e do João vão estar aqui nas descrições, na descrição. João, faça seu jabá, fale os projetos, fale o que você está fazendo, ou só deixe suas redes aqui, dá um tchau pro público. Então, agradecer de novo, eu acho que esse movimento que a Caricatos tem trazido pros mestres de RPG é uma coisa que a gente da Domínio sempre teve vontade de fazer, mas a gente é horrível de network, tá? Eu, Queixo, Baiano, a gente é tudo horrível de network. Porque por mais que no RPG a gente se solte muito, eu acho que todos ali são meio retraídos, assim, então a gente tem uma dificuldade grande nisso. O Baiano é o mais solto de todos, mais falador, né? Então, até quando eu fui pro DOF, eu falei, mas eu conheço a Willow de algum lugar. Uhum. Da Ludocon. Eu falei, da Ludocon. Mas na Ludocon eu já achei que eu conhecia ela de algum lugar. E não sei se você foi no DOF do ano passado. Então, Negativo. né? Porque eu sou bem ruim com essa parte de network, assim. Então é uma coisa que a Domínio dos Dados sofre bastante, mas a gente tem aos poucos melhorado isso. E um objetivo grande da Domínio dos Dados, que é onde você encontra eu, o Baiano, o Queixo, o Eric, é esse que a Caricatos tem feito também, de criar uma grande comunidade de RPG, não só aqui em Curitiba, mas em vários, no Brasil no geral, né? E mostrar que a comunidade de RPG não está competindo entre si, Com certeza. né? Admiro muito a coragem da Willow de falar, vou trabalhar com RPG. Eu queria, Uhum. eu queria poder fazer isso, assim, do fundo do meu coração, assim. Mas chega uma hora que você fala, cara, não dá. Mas a gente tá tentando. A Então gente a tá- Domínios Dados também tem mesas comissionadas. Vocês conseguem acessar lá no nosso Instagram, Domínios Dados, a, o formulário para preencher e procurar por uma vaga de mesa. A gente tem visto para começar a narrar no MesaQuest também, seja como cada um narrando as suas coisas ou como um grupo mesmo. Mas o mais importante é todo evento que vocês forem ver de RPG, a gente vai estar sempre tentando participar, a gente vai estar sempre tentando fazer, juntar mestres para fazer as coisas. Então, nossas one shots na boards que sempre acontecem, todo mês acontece uma vez no mês, na board a gente fecha sempre 4 mesas. A gente sempre fechava com nossos mestres, às vezes o LG ia lá com tapar buraco, né? E a gente viu já outros convidados. E, e uma coisa que a gente teve que vencer nesse processo todo, e acho que a Willow pode ter passado por isso também, é aceitar que narrar RPG pode ser um trabalho. Uhum. Porque no começo a gente falava, mas a gente vai cobrar pra fazer o que a gente gosta? A gente vai cobrar pra narrar? Não, é um trabalho. Pode ser um trabalho. E parte do que a gente quer fazer nos próximos eventos, porque a gente tá aí já há 3, 4 anos fazendo esses eventos, né, de one shot, é trazer mestre, trazer o Willow, trazer o LG e falar, tá aqui, ó, você vai receber para narrar nesse evento aqui, porque a gente quer reconhecer o teu trabalho, a gente quer chamar o pessoal da Guilda do Pinhão, traz alguém da Guilda do Pinhão, traz alguém do Mestre das Masmorras para narrar no evento do Domínio dos Dados, porque a gente tem um know-how muito grande de evento e a gente acha que fazer eventos é um bom caminho de nutrir essa comunidade que precisa, a nossa comunidade precisa de inclusão, de acessibilidade e ela precisa de acolhimento. Uhum. Porque muitas pessoas que entram no RPG falam, eu não tenho com quem jogar. E eu olho para essa pessoa e falo, você tá em 2026, abre o Discord e acha um grupo. Uhum. Mas eu entendo que
tem muitas dificuldades, né? Você vai se expor para pessoas que você não conhece, não é sempre um ambiente seguro. E o nosso objetivo hoje, na Domínio dos Dados, inclusive a gente conversou isso na reunião de ontem, é isso, vamos fazer essa comunidade, vamos tornar Curitiba um centro de RPG novamente. E porque a gente é de Curitiba, mas a ideia é que fortalecer ali o RPG no Brasil. Com certeza. Então, muito obrigado, LG, o Luke, muito obrigado, Willow, pela conversa. Eu acho que a gente só tem a ganhar e a valorizar o nosso hobby quando a gente se junta, né? Não fica naquela coisa de, não, mas a Willow vai narrar para meus jogadores e daí ela vai roubar meus certeza. jogadores. Eu Então, acho, até dando um adendo aqui, eu acho que essa é a principal diferença que eu vejo que muita gente não imagina na nossa área, que a gente trabalha com RPG, falando em mesa quest, falando em comunidades que a gente vai criando, falando em Guilda do Pinhão, que eu esqueci de mencionar no meu jabá, minha próxima divulgação aqui, em Guilda do Pinhão, em Domínio dos Dados, em Dados Caricatos e até nesse fenômeno que a gente está agora, que é a gente faz as coisas sempre que a gente pode junto, a gente compartilha jogador, a gente compartilha experiência, a gente compartilha dica, sabedoria, porque esse é o diferencial, ninguém ganha sozinho, não existe essa competição onde um ganha querendo que o outro perca nesse cenário do RPG. A gente trabalhar com isso é a gente chegar naquele jogador que precisa de um mestre, que precisa, que não teve esse grupo e que, através desse trabalho nosso, consegue ser incluído no hobby, e isso a gente não faz sozinho, isso a gente faz compartilhando uns com os outros aqui, inclusive. meritocracia individual é um mito. É um mito. Lindo, eu não vou falar mais nada porque eu achei a mensagem final de vocês muito bonitas. Então, gente, foi isso. Deem o like, comentem, compartilhem aí, que eu acho que ambos os episódios ficaram muito bons. Eu quero agradecer muito a presença da Willow, a presença do João. Com certeza terá um episódio futuro. Com certeza eles virão mais vezes aqui nesse canal. Então é isso. Muito obrigado quem acompanhou a gente até aqui e tchau, tchau. Tchau.